Olá, queridos irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco neste momento, em nossos lares, na nossa vida, né? Que alegria mais uma vez estarmos aqui, reunidos para falarmos um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que nós escolhemos, que nós abraçamos, para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, tanto moral quanto espiritual. O tema designado para hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, com o título A Verdadeira Desgraça. Título matéria, né, esta contida no Evangelho, ditado pelo espírito Delphine de Girardin, em Paris, no ano de 1861. Kardec decidiu colocar esta mensagem no Evangelho justamente nesse item 5, né? Que é o item dos bem-aventurados, os aflitos. Mas antes de nós falarmos da verdadeira desgraça, vamos conhecer um pouquinho sobre esse espírito Delphine de Girardin. Nascida em 1804, desencarnou em 1855, escritora, poetisa e jornalista francesa, uma das mulheres mais brilhantes, mais influentes, céleres da sua época na França. Ela se destacou muito na literatura, inclusive ela foi coroada no Capitólio de Roma pelo seu talento literário. Ela também é uma das primeiras, vamos dizer assim, né, pioneira no espiritismo, naquela época das mesas girantes, que levaram Kardec a se interessar e a desenvolver todo o seu trabalho, como nós sabemos. Inclusive, ela conheceu Kardec antes dele iniciar a codificação. Em 1861, 6 anos após, né, o seu desencarne, através de uma médium psicógrafa, ela faz esta dissertação. É uma dissertação sobre a ilusão do sofrimento material, né? E também sobre a realidade da alma. Por isso, então, Kardec incluiu neste capítulo. Delphine nos fala que a verdadeira desgraça não está nas dores físicas ou nas perdas materiais, mas sim no egoísmo e no esquecimento que fazemos do futuro espiritual de cada um, do nosso futuro. Ela ainda fala que todos nós, né, falamos da desgraça, dessa desgraça, que tudo é desgraça, né, na vida que nós experimentamos, que nós julgamos conhecer, mas que, na verdade, todos nós estamos enganados. Pois ela nos diz que, pois a verdadeira desgraça não é a maneira da maneira, né, como nós supomos. A gente, né, nós via de regra,
nós julgamos que a desgraça é a miséria, é a fome, é a perda do ente querido, a perda de alguém que nós amamos, aquele credor, né, impaciente, a perda de um emprego, um acidente, a perda de bens materiais, uma doença. Tudo a gente acaba tendo como desgraça, né? Então, quebrou a perna, uma desgraça. Tô comendo um pão com manteiga e o pão cai, né? Com a manteiga para baixo, uma desgraça. Tudo, praticamente para tudo, nós acabamos falando, né? Que é uma desgraça dentro da nossa linguagem. Sim, realmente é uma desgraça. Mas para aqueles que nada veem além do presente. É isso que ela quer nos passar. Que se nós só entendemos que existe uma vida, se nós entendermos que só existe o presente, que não existe mais nada além daquilo que nós chamamos de morte, esses acontecimentos, essas vicissitudes pelas quais nós passamos então a entender como uma desgraça. Então, tudo aquilo que nós chamamos de infelicidade aqui na Terra acaba com a vida do corpo. E encontra reparação no futuro. A dor física, a dor moral, na maioria das vezes, são o remédio de que nós precisamos. É o remédio que vai nos conduzir ao bem maior. E Delphine nos fala nesse texto, inclusive palavras dela eu vou ler. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade ou uma desgraça? Então ela está questionando. Será que tudo aquilo que a gente vê, ou tudo aquilo que acontece conosco é uma desgraça? Ou seria uma felicidade? Ela ainda nos diz que a verdadeira desgraça se manifesta na alegria ilusória, no prazer egoísta, na vaidade que atordoou todos nós. Me veio agora uma historinha, poderíamos dizer assim, uma parábola zen budista, que eu acredito que vocês conheçam, mas tem muito, eu diria que tem tudo a ver com esse tema, essa parábola. É a parábola do velho e o cavalo. E diz: um velho, dono de um cavalo muito bonito, recebeu uma oferta assim milionária, muito alta por ele. Mas o velho recusou. Aí os vizinhos, né? Sempre os vizinhos. Aí os vizinhos disseram: ele é um tolo. E ele respondeu: sorte ou desgraça? Não sei. Passado um tempo, o cavalo fugiu.
E aí os vizinhos disseram que foi uma desgraça na vida dele o cavalo ter fugido. E o velho diz: sorte ou desgraça, quem sabe? Passado um tempo, o cavalo voltou e com ele trouxe outros cavalos selvagens, muitos cavalos. E os vizinhos disseram: ah, que sorte que teve o velho. E ele diz: sorte ou azar, ou será uma desgraça? Seu filho cai do cavalo, de um dos cavalos selvagens que ele estava domando. Seu filho cai e quebra a perna. E lá vem os vizinhos correndo, todos correndo. Que desgraça aconteceu na sua vida? E o velho diz: desgraça ou sorte? Quem sabe? Passado alguns dias, vem o exército na aldeia e leva todos os jovens para a guerra. Mas o filho do velho ficou em casa por causa da perna quebrada. E os vizinhos vieram e disseram: que sorte que teve o velho. Então, meus amigos, em cima daquilo que a gente estava falando, será que tudo que acontece na vida da gente é uma desgraça? Será que não existe um propósito maior? Será que essas dificuldades, essas vicissitudes, não estão nos servindo como aprendizado? E elas vão passar. Tudo passa, né? O que nós precisamos é ter um olhar diferenciado para o futuro. Nós precisamos olhar para o futuro de nós, alma. Nós somos imortais. E não é apenas esses dias na matéria que irão essas coisas, essas vicissitudes que irão dizer que isso é uma desgraça. A verdadeira desgraça, como eu já falei, como Delfine fala no seu texto, a verdadeira desgraça, ela está naquela, na alegria vazia, ela está no orgulho que foi satisfeito, está na vaidade. Temos que ter cuidado. Tudo isso é uma armadilha para nós, espíritos. Nós temos que ter uma postura diferente diante da vida. Nós temos que enfrentar as provas, as dificuldades, com resignação, com paciência. Meus amigos, nós precisamos substituir a revolta e o sofrimento desnecessário pela compreensão, mantendo sempre a busca do conhecimento, a busca da evolução. Nós temos que encarar os desafios, os sofrimentos terrenos,
não como uma desgraça na nossa vida, não como castigo, mas sim como provas necessárias ou oportunidades de aprendizado e aprimoramento espiritual. Aproveitar a oportunidade que nós estamos a caminho e fazer a nossa reforma interior. Eu sempre digo isso nas minhas palestras, eu sempre digo isso em aula. Para que esperar a próxima encarnação? Gente, está difícil nascer, está difícil reencarnar. O momento é agora, o momento é já. Vamos aproveitar essa oportunidade, já que estamos a caminho. Como eu sempre brinco, como eu sempre falo, vamos colocar uma plaquinha aqui no peito. Desculpe o transtorno. Estou em reforma. E trabalharmos isso para a vida futura. Chico Xavier explicava que a palavra desgraça muitas vezes é usada de forma errada, pois nunca estamos sem a graça de Deus. Olha que lindo, né, as palavras do Chico. Nós nunca estamos sem a graça de Deus. O amparo divino, ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos de aflição, mesmo quando a dor impede que as pessoas visualizem, sintam, percebam este auxílio. Nós nunca estamos só. A presença do auxílio divino está sempre conosco, menos nos momentos mais difíceis, de desalentos, de aflições, de dores. A graça de Deus é estendida como bênção. O auxílio e o cuidado se manifesta de diversas formas, mesmo voltando a falar, que não percebemos, que não passamos a perceber de imediato. Mas nós nunca deixamos de ter esse auxílio. Deus nunca deixa de estar ao nosso lado. Nós que, na maioria das vezes, deixamos, né? Deus de lado, mas Deus nunca nos deixa. Em todos os momentos no aprendizado que temos, nós temos o apoio e o consolo do nosso Pai Celestial. Nós temos Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Ele é o nosso guia. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E se nós seguirmos os seus ensinamentos de amar, de cuidar de nós e cuidarmos dos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como, né? A ti mesmo, como a nós mesmos. De forma que a fé no auxílio divino deve permanecer. Nós temos que crer, acreditar no auxílio divino. Nós nunca estamos sem a graça de Deus. E a graça de Deus é constante em nossas vidas. Muita paz a todos.